e amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí no banco. Coloca no banco, por gentileza. Queria que você levantasse suas mãos assim para os céus. Agora é um momento importante onde nós vamos ouvir a palavra. Não que o momento do louvor não seja importante. Todo culto, toda liturgia para Deus, ela é importante, porque nós estamos aqui num culto de adoração e num culto espiritual, porque nós adoramos a Deus que Cristo revelou para a mulher samaritana. Deus é Espírito, e Ele se move no nosso meio, através do Espírito Santo, que foi derramado para estar com a igreja. E agora é o momento onde o Cristo também falou, quando Ele fala sobre a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, e ele semeia, e tem semente que cai à beira do caminho, e por conta disso, essa semente não frutifica, essa semente não dá frutos. Tem semente que cai em boa terra, dá fruto. Tem semente que cai em espinho, em pedras, também não frutifica por conta da tribulação, como Cristo falou. Mas Cristo falou uma coisa importante. Ele disse para os seus discípulos quando eles perguntaram: mas o que significa essa parábola? Porque uma parábola é algo muito complexo, já que ela vai no mundo natural para explicar as coisas espirituais, porque nossa mente é finita. Mas Jesus falou: a semente caiu à beira do caminho, como aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, vem no culto, vem aqui na ADI, ouve a palavra de Deus, e depois ela sai e a palavra de Deus não frutificou, por conta que a ave de rapina que Jesus revelou é o diabo. Ele vai lá e tira a palavra, e por isso que a nossa vida, às vezes, continua na mesma linha. A gente às vezes não muda no sentido de santificação, não no sentido de regeneração. Regeneração é uma coisa, é um ato único de Deus na vida do homem. Santificação é outra coisa. É quando eu e você estamos crescendo para conhecer o que Deus quer da nossa vida na revelação. Isso é santificação. Regeneração é um ato único. Você nasceu de novo, você foi regenerado, você foi batizado, como nós tivemos aqui semana passada. Isso é um ato único, junto com a justificação. A regeneração e a justificação é um ato único. Um se dá na terra e o outro se dá no céu. Deus justifica, lá é um ato forense, e diz: você é justo através de Cristo. Pronto. Agora, a santificação é o grande problema do cristão, porque é onde Deus quer trabalhar na nossa vida. É onde Deus quer trabalhar no meu e no seu coração, para a gente crescer. Saímos do start de menino na fé para crescermos como homens e mulheres adultos na fé. Então eu queria que você levantasse suas mãos para o alto, para que nesse momento agora de 40 minutos, 45 minutos de pregação, a palavra de Deus possa cair em boa terra, na terra do seu coração, para que essa palavra venha dar frutos, como disse Cristo, 30, 60, 100, uma totalidade de frutos, para que o nome do Senhor seja glorificado, e para que eu e você também não venhamos perder o nosso tempo num lugar aqui e depois sairmos sem que a palavra de Deus toque no nosso coração e mude algumas coisas na nossa alma, na nossa vida. Então levanta bem alto suas mãos. A Bíblia diz: levantai mãos santas ao Senhor. Você que está nos visitando, levanta a sua mão também. Você está aqui na presença e na mira do Espírito Santo de Deus para transformar o seu coração. E você que é crente, que está aqui nessa igreja, levanta as suas mãos. Você que entende as lutas e as batalhas espirituais, é hora de nós agora orarmos em nome de Jesus. Pai, em tua presença que nós estamos, e nós queremos colocar a tua igreja diante, Senhor amado, de ti. Pedir que o Senhor esteja agora tocando em cada coração, fortalecendo cada vida. Desde a pessoa que chegou aqui, entrou aqui, Senhor, talvez pela primeira vez, segunda, terceira, não importa, ou aqueles irmãos que já têm uma caminhada de fé, Senhor, que já têm compreendido, Senhor, caminhar contigo. Agora, Pai amado, nós queremos pedir que o Senhor venha ministrar o nosso coração através da tua palavra, Senhor. Tua palavra, Senhor, que foi agora aqui lida, a tua palavra, Senhor amado, que é poderosa, a tua palavra que restaura, que cura, a tua palavra que liberta, a tua palavra que salva, a tua palavra, Senhor amado. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra, ela permanece para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Aplaude o nosso Deus, irmãos.
Louvado seja o Senhor. Só. Glória a Deus. Tudo certo? Já é o segundo. Pode tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Minha pregação nesta noite é sobre esse tema que o apóstolo Paulo está falando, e eu coloquei aqui: alegrai-vos no Senhor, conselhos práticos para uma geração que tem pressa. E nessa noite queria trabalhar um pouco sobre esse texto aqui, essa carta, essa epístola que o apóstolo Paulo escreveu, que ela é tão importante, tem 4 capítulos somente, mas tem grandes ensinamentos para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Mas a carta, ou a igreja de Filipos, ela vai nascer da viagem missionária do apóstolo Paulo. Você sabe que a igreja ela estava ebullente, efervescente, com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 3, com o mover de Deus em Atos capítulo 10, Atos capítulo 13, a igreja se desloca um pouco para Antioquia, e lá em Antioquia começa a haver ela inicia em Jerusalém, através do derramado do Espírito Santo sobre aqueles 120 pessoas, que começaram a falar em outras línguas, e houve uma grande manifestação de Deus ali naquele lugar. Mas a Bíblia vai mostrando para nós essa igreja que vai se translocando. Atos capítulo 10, Deus se derrama na casa de Cornélios, e toda aquela casa é convertida. Atos capítulo 11, o Barnabé vai em busca de um homem chamado Saulo, que depois a gente vai conhecer como Paulo, que se converte em Atos capítulo 9, porque em Atos capítulo 8 ele é o perseguidor da igreja. Atos capítulo 11, o Barnabé vai em busca de Paulo, e eles vão então para a cidade de Antioquia. Está havendo um grande movimento lá, muitas conversões, pessoas sendo transformadas, Deus agindo naquela cidade. Tanto é que a palavra cristão, ela não se dá no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de Atos. A palavra cristão, ela vai se dar na cidade de Antioquia, porque eles começaram a olhar para a igreja, como a nossa igreja aqui reunida, aqueles homens e mulheres adorando a Cristo, servindo a Cristo, e eles então apelidaram aqueles homens e mulheres, que a Bíblia chama que eram discípulos ou dos caminhos, eles apelidaram eles de cristãos. E então a partir dali, de Atos capítulo 11, a palavra cristão se torna uma palavra que até hoje a gente usa para se referir àquelas pessoas que seguem a Cristo, cristãos. Então, Atos capítulo 13, Paulo está lá orando e buscando ao Senhor, juntamente com vários outros homens, e o Espírito Santo de Deus. Ele então diz, separa Paulo e Barnabé, na verdade Barnabé e Paulo, porque primeiro foi Barnabé, depois da viagem aqui o nome de Paulo vai aparecer em primeiro lugar, mas Barnabé e Paulo, porque eu tenho uma obra para com eles. Então Deus vai levar o evangelho para fora das redondezas da Judeia. O evangelho já estava indo para fora das redondezas da Judeia, não na presença apostólica, mas ele, por exemplo, ele foi para a África através do eunuco. Ele foi, por exemplo, para Pérea, para Samaria, através de Filipos. O evangelho no primeiro século, ele estava crescendo. E agora Deus, através do Espírito Santo, manda separar Paulo e Barnabé para a obra que Deus tinha. Então, eles são separados, a igreja impõe as mãos, ora e os envia. Então, Paulo entra na Ásia Menor no ano 47. No ano 47, Paulo entra na Ásia Menor, sua primeira viagem missionária. E ele vai evangelizando. Sabe qual foi o primeiro milagre de Paulo? Quem sabe? Quem souber o primeiro milagre de Paulo, vou dar uma Bíblia de estudo para você. Quem sabe qual foi o primeiro milagre do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária? Alguém sabe?
Tá, não precisa falar. Eu também não precisa fazer essa pergunta. Né? Mas o primeiro milagre que o apóstolo Paulo fez é um milagre que ninguém vai glorificar. Por quê? Porque ele orou por um homem chamado Simão Mágico, e aquele homem tinha a visão normal, não usava óculos como eu, e Paulo estava pregando para Paulo Sérgio, o procônsul, e aquele homem, o Simão Mágico, estava interferindo, querendo interferir na obra de Deus, e Paulo percebeu que aquela interferência do Simão Mágico era uma interferência espiritual maligna, porque o Sérgio, o procônsul, estava abrindo o coração para o evangelho na primeira viagem missionária de Paulo, e Paulo então ora por ele e diz: você vai ficar cego. E ele ficou cego. Foi o primeiro milagre que o apóstolo Paulo fez, foi um milagre ao contrário. Ele cegou uma pessoa, né? E claro que depois ela veio a enxergar. A primeira viagem missionária de Paulo foi algo maravilhoso, foi algo fantástico. Então eles voltaram da primeira viagem missionária e relataram tudo o que Deus fez para os apóstolos que estavam na cidade de Jerusalém. E depois, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, é que Paulo, ele então está indo e de repente, ele acha que é para ir para esse lugar. O Espírito de Deus falava para ele: não é por aqui. Então talvez seja para cá. E o Espírito Santo que orientava Paulo, como deve orientar eu e você, a igreja, também dizia: não era aqui. Então Paulo estava orando numa noite. E a Bíblia diz que Paulo orando, a Bíblia fala para nós que ele tem uma visão. E a visão que Paulo tem é uma visão interessante, porque é a visão de um homem, uma visão de um varão macedônio que fala para ele: passa a Macedônia e nos ajude. E Paulo pensou: bem, essa visão é uma visão espiritual. Essa visão é uma visão de Deus. Eu estou tentando ir para cá, o Espírito de Cristo, está escrito isso na Bíblia, não me deixa. Estou indo para cá, o Espírito Santo está dizendo para mim ir para lá. Então Paulo tem agora uma visão, e nessa visão, um homem, um varão, diz para ele: passa a Macedônia e nos ajude. Paulo, o apóstolo, entendeu, como eu e você devemos entender também, porque Deus também fala comigo e com você no nosso coração. E às vezes a gente acha: é da minha mente, isso é coisa. Não, às vezes Deus está ministrando e falando ao seu coração para você orar, para você ajudar pessoas, para você fazer a obra dele. E a gente às vezes vai colocando barreira na voz de Deus. Mas Paulo era um homem que tinha discernimento espiritual, e ele entendeu que Deus estava chamando ele para ir para a Macedônia. E aí ele vai para a Macedônia. E quando ele vai para a Macedônia, ele chega na primeira cidade de Macedônia. Qual é a primeira cidade de Macedônia? Filipos, da onde vai surgir a carta aos Filipenses. Filipos, Paulo chega em Filipos, e toda vez, se você estudar, por exemplo, as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, e as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que está aí na sua Bíblia, você vai perceber que a maioria das cartas que Paulo emite, de Corinto, ou Tessalônica, ou Gálatas, enfim, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo vai, sempre quando ele chega numa cidade, é numa sinagoga. Mas, aqui nesse lugar, Paulo não foi na sinagoga. Paulo foi para a beira de um rio, porque não tinha sinagoga naquela cidade. Aquela cidade era uma cidade pagã. Aquela cidade não tinha mais de 10 judeus. Para ter uma sinagoga no primeiro século, teria que ter 10 judeus para ter uma sinagoga, que é uma casa de estudo da Torá. Então naquele lugar não tinha mais de 10 judeus, por isso não tinha sinagoga. Então o que Paulo faz? Paulo, como não tinha sinagoga, ele vai orar na beira do rio. E ele vai para a beira do rio, como nós temos o rio aqui, e vai para a beira, e lá ele está orando, e de repente, lá tem uma mulher chamada Lídia. E Paulo está falando das grandezas de Deus, e Lídia está prestando atenção, e a Bíblia diz então que o apóstolo Paulo prega, e Lídia se converte, e começa então a igreja de Filipos. Começa com uma mulher, uma empresária, que vendia púrpura, e Lídia se converte. E Paulo então começa a pregar o evangelho naquele lugar. E uma moça que estava com o espírito, possessa por um espírito, começa a falar para Paulo, quando ele passava pela rua da cidade de Filipos: esse homem aí é um servo de Deus. Ela estava falando: esse homem é um servo de Deus. E
Toda vez que Paulo passava, ela dizia: esse homem é um servo de Deus. E o que aconteceu? Que quando Paulo passou e ela falou isso, Paulo entendeu que aquela voz, ela estava falando uma verdade, mas vinha de fonte satânica. Ela estava falando que Paulo era um homem de Deus, mas aquilo não era uma fonte que vinha de Deus, era uma fonte satânica. Paulo ora por ela, exorciza o espírito maligno que estava sobre ela, e aquela mulher, ela é liberta, ela se converte, e por isso Paulo é perseguido, ele e Barnabé. Paulo é perseguido por toda a cidade, porque aquela mulher dava lucro para aqueles homens que usavam o corpo dela, a adivinhação dela, para manter o status quo. E Paulo então, através do evangelho, liberta aquela mulher é liberta, e Paulo é preso. Ele é lançado no cárcere, ele e Silas. Ele é espancado. E Paulo poderia pensar: mas será que aquela visão que eu tive do varão macedônio passa a Macedônia e nos ajude? Será que era de Deus mesmo? Veja bem, eu estou agora preso. Paulo estava preso no cárcere interior, no lugar mais fechado do cárcere. Ele estava sob um tronco, ele e Silas. E a Bíblia diz que eles eram homens espirituais. Eles não reclamaram, eles não ficaram com a alma azeda. Pelo contrário, a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam e oravam a Deus, e cantando e orando, a Bíblia diz que Deus desceu. Porque é assim, Deus quer ver sempre, irmão e irmã que está aqui, que eu fiz o casamento de vocês, não tem problema do seu filho gritar, tá? Pode gritar à vontade, não tem problema nenhum. Quero dizer para vocês, Deus tem uma obra maravilhosa na vida de vocês, está trazendo vocês de volta, porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida e na sua vida também. Você que é militar e você que é advogada, Deus tem uma obra maravilhosa para fazer no coração de vocês. Então, eles cantavam e adoravam. E quando eles cantavam e adoravam, porque essa deve ser o posicionamento do cristão, do crente, do nascido de novo, em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às portas que se fecham, qual é a nossa atitude? É cantar, ou seja, louvar a Deus e orar. Orar e cantar. Cantando e orando, Deus desceu. E descendo, abrem-se todas as portas das prisões, e o incrível acontece: nenhum ladrão fugiu. O carcereiro, ele disse: bem, agora eu estou frito, porque no sistema romano, todo carcereiro que deixava qualquer preso fugir, ele iria morrer. E o carcereiro pega a sua espada, ele tenta tirar a sua vida, e Paulo brada e diz: calma, Deus está aqui nesse lugar, ninguém aqui fugiu, estão todos aqui, porque imagine, irmãos, a presença poderosa de Deus estava naquele lugar. Nenhum homem que estava ali preso quis sair da presença de Deus, e Paulo disse: estão todos aqui. E o carcereiro abre o seu coração e aceita Cristo como seu Salvador. E Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu. Aquele homem que espancou Paulo, que rasgou as costas de Paulo com a chibatada, com o chicote romano, agora leva Paulo para casa, e é aquele que cura as feridas de Paulo. A igreja de Filipos, essa carta que está aí na sua mão, ela nasce da dor, da prisão e do sofrimento do apóstolo Paulo. O tempo passa, o apóstolo Paulo agora está preso. Ele está preso na cidade de Roma. Ele então emite algumas cartas que estão aí na sua Bíblia. 4 cartas ele vai escrever, que é chamado as cartas das prisões. Então no ano 60, 62 depois de Cristo, Paulo está em Roma. Ele vai ser martirizado em Roma. Então ele escreve a carta de Colossenses. Ele escreve a carta de Efésios. Ele escreve a carta de Filemão. E ele escreve a carta de Filipenses, que é essa carta aqui que eu estou lendo com você.
A carta de Filipenses é uma carta interessantíssima. É a carta onde Paulo está preso. É a carta onde Paulo emite da sua lavra essas 4 cartas e ele manda para as igrejas. E Paulo, ele não está azedo, amargurado. Não. A gente vai ver aqui. Paulo está preso, mas ele é livre. Paulo, ele entende os propósitos de Deus. Se você ler toda a carta, você vai perceber o quanto Paulo foi uma voz de Deus, por exemplo, para a guarda pretoriana, a guarda do imperador. O testemunho de Paulo era bombástico. O Paulo, se você ler toda a carta, você vai perceber que ele disse: eu aprendi. É coisa que você devemos aprender também. Não é algo que vem por osmose, não é algo que eu aprendi, é vida, é dia a dia, é Deus trabalhando na minha vida, aprender, é o ato de sempre querer ser ensinável. Ele diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar com a mesa abastada e dou glória a Deus, como também sei passar fome e dou glória a Deus, porque Deus vai daqui a pouco suprir a minha necessidade. Como sei estar exaltado, como também humilhado, em todas as coisas eu sei. Por isso que ele conclui dizendo uma coisa que os cristãos hoje pegam o texto fora do contexto para aplicar para ele, que está errado. Aí quando ele fala isso, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Então Paulo escreve essa carta e diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegre-se, diz o apóstolo Paulo. Então, um resumo rápido aqui da carta antes de a gente entrar. Paulo escreve Filipenses para, primeiro, agradecer pela oferta que ele recebeu dos filipenses. Está passando uma dificuldade financeira, o apóstolo Paulo, e aqueles irmãos fizeram uma coleta e enviaram para o apóstolo Paulo e para a igreja pobre. Ele também escreve para fortalecer a fé deles, porque alguns falsos profetas estavam querendo entrar dentro da igreja e minguar a centralidade da doutrina, como hoje tem muitos aí. Ele também escreve para promover a unidade da igreja. A igreja, mesmo que você pense diferente de mim, ou eu pense diferente de você, existe uma coisa espiritual chamada unidade, chamada comunidade, chamada comunhão. Essa comunhão é algo espiritual, essa comunhão não é alguém que inventou. Essa comunhão é algo que Jesus Cristo estabeleceu. O apóstolo Paulo vai escrever isso em outra carta, falando da unidade da fé. Então a importância de nós estarmos sempre reunidos aqui em nome de Jesus. A importância de nós compreendermos que o lugar, como disse o Dr. Larry Crabb, o lugar mais seguro da terra é a comunhão dos santos, ele falou no seu livro. É o lugar onde eu posso ter relacionamento com o irmão. Isso cura, isso é terapêutico, isso é pedagógico, isso abençoa. A comunhão, o relacionamento, a amizade espiritual é algo maravilhoso. Você que está aqui, você não pode ser uma ilha. Você não pode chegar aqui na igreja e sair sem se relacionar, sem ter amizade com pessoas, porque o relacionamento, a comunhão, a igreja é um estado comunal, ela é algo terapêutico que fortalece o cristão. Por isso que Jesus Cristo não celebrou a Páscoa ele sozinho. Ele chamou 12 para celebrar a Páscoa. Aliás, nem a Páscoa você poderia celebrar sozinho. Se você olhar o Antigo Testamento, você vai perceber que para você celebrar a Páscoa, a festa da Páscoa, tinha que ter no mínimo 10 pessoas. Não poderia, se fosse 9, você não poderia celebrar a Páscoa. Se fosse 5, também não poderia. Tinha que ser 10 para cima. Por isso que Jesus Cristo estava dentro de todo o enredo da Páscoa. Tinha 12 com ele, 13. É questão de comunhão. Então Paulo trabalha esse negócio. Ele alerta também sobre os falsos mestres, encoraja a vida cristã centralizada em Deus. Nesse versículo que eu li aqui, se não der tempo de eu expor todo ele, pelo menos já no início eu fiz uma síntese. E essa síntese aqui que Paulo fala no versículo que eu li, o primeiro é: cultive a alegria. Ele fala: alegrai-vos sempre. Cultive a alegria. Por quê? Cultive ela mesmo em tempos difíceis. Cultivar a alegria não é a alegria deste mundo. Cultivar a alegria é a alegria que Deus dá para nós. É esse cultivo. É a alegria que é o fruto do Espírito. Não a alegria que eu comprei alguma coisa, não. Isso é subalegria. A alegria, o Shairem aqui, é a alegria que provém de Deus, do Senhor. O apóstolo Paulo fala. Outra coisa, o Paulo fala também: seja gentil. Sua atitude fala mais que palavras.
A gente vai ver aqui a sua moderação. Essa palavra moderação, nós vamos olhar o que Paulo está falando. Seja a vossa moderação. O que ele está falando sobre isso? Então, o Paulo fala que nós devemos ter uma atitude muito interessante, tanto em atos como em palavras. E outra coisa, o Paulo, nesse texto que eu li, ele fala uma coisa interessante. Ele disse que perto está o Senhor. Ou seja, devemos sempre lembrar que Deus está perto de nós. Isso é espiritualidade. Devemos compreender que Deus está sempre perto. Paulo fala isso usando um texto do Antigo Testamento e joga para o Novo. Ele diz, perto está o Senhor. E ele chega no final, falando para nós que nós devemos transformar a nossa ansiedade, ou seja, a nossa preocupação e tanta coisa dessa carga deste mundo para nós. Nós devemos transformar tudo isso em oração e receber a paz de Cristo, que é uma paz diária. É a paz de Deus para o nosso coração. Essa é a síntese do texto que eu vou expor agora, que Paulo está falando para nós. Então, Paulo começa dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu sei que você não gosta disso, mas eu queria que você falasse para o seu irmão aí do seu lado. Fala para ele, alegrai-vos sempre no Senhor. Fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Fala para o irmão, para a sua esposa pelo menos. Ô, amor. Aí ela vai olhar assim, não é alegrar em mim, não, alegrai-vos no Senhor. Fala para a sua esposa, alegrai-vos sempre no Senhor. Por quê? Porque Paulo está falando para nós que Deus é a nossa fonte de alegria. Deus é a nossa fonte de alegria. A alegria bíblica, ela não depende das circunstâncias, ela é incircunstancial. Eu não dependo das circunstâncias para eu ter a alegria de Deus no meu coração. Veja bem, o apóstolo Paulo aqui não está no spa. O apóstolo Paulo aqui não está num hotel, aquele lá de Gaspar, aquele maravilhoso hotel lá. Se você quiser dar uma diária para mim, eu aceito. Ele não está lá naquele lugar. O apóstolo Paulo está preso. E quando ele fala isso, ele não está falando algo filosófico, alguma teoria, alguma ideologia. É algo prático. É praticidade. Ele está falando para mim e para você que a alegria do Senhor é maior do que a prisão dele. Ele chega ao ponto de usar um termo aqui interessante. Ele diz, alegrai-vos, e depois ele diz, sempre. Não é um dia eu estou alegre, outro dia eu estou triste, um dia eu estou alegre, outro dia eu estou triste. Não. E outra coisa, eu também não estou aqui falando que você não vai passar, e eu, por momentos de lágrimas, por momentos de tristeza, por momentos de dificuldade. Não é isso que eu estou falando. Todos nós passamos, eu passo, você passa, o apóstolo Paulo está passando aqui também por momentos difíceis, por momentos de dor, de sofrimento. Ele aqui vai daqui a pouco morrer. Mas o que Paulo está falando para nós aqui é algo muito interessante. Ele está dizendo a alegria cristã, ela não depende das circunstâncias. Não é porque eu fui promovido, porque eu comprei uma casa, ou um carro, ou isso, aquilo, que agora eu estou alegre. Não, essas são alegrias que são alegrias humanas, e é óbvio que você deve se alegrar. Mas o que ele está falando aqui é uma alegria que vai além das coisas materiais. É a alegria que vem do Senhor. Por isso, alegrai-vos sempre no Senhor, em Deus. Alegrar no Senhor, alegrar em Deus. Então essa é uma alegria que vem de Deus. E é interessante porque o salmista fala com convicção no Salmo 16, 11. Olha o que ele diz: na tua presença, Senhor. Nós estamos na presença de Deus. O salmista diz: na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Na tua presença, Senhor, há delícias perpetuamente. O salmista está dizendo: Senhor, talvez você entrou aqui com problema, com dificuldade, com luta, enfim, com tribulação para definir tudo isso aí. Mas quando você chega na presença do Senhor, o salmista diz: na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo está preso, mas ele me incentiva a todos nós se alegrarmos no Senhor. Não importa a dificuldade ou a luta que eu estou enfrentando, eu e você devemos nos alegrar em Cristo Jesus. Eu coloquei aqui, e
Quem toca, tem aqui o nosso irmão Vitor, que é maestro, tem a nossa irmã Damaris lá, que também toca piano clássico, outros irmãos aqui, que devem tocar essa música no piano. Por exemplo, eu coloquei aqui o Johann Sebastian Bach. Ele escreveu em 1723 um dos hinos mais conhecidos da história da igreja e também mundial. Ele compôs uma canção maravilhosa e talvez olhando para Filipenses, ele entendeu que Jesus Cristo é a alegria dos homens. Na canção que o Johann Sebastian Bach fez, ele colocou esse nome: Jesus, alegria dos homens. E a canção sabe, Vitor, qual é a canção? Se tivesse um piano aqui, eu ia chamar a Damaris e o Vitor para ele tocar. Você lembra dessa canção? 1723. E Johann Sebastian Bach entendeu que Jesus Cristo é a alegria dos homens. Louvado seja o Senhor. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando uma coisa interessante. Em vez de você ter um sentimento de amargura, ressentimento, não, você deve colocar no seu coração essa alegria, esse shairem, que é um fruto do Espírito, em vez de amargura, raiz de amargura, como Hebreus denuncia que nós não devemos ter, ressentimento que nós não devemos ter um sentimento mais nobre, que é a alegria, o shairem, que é de graça, que vem de Deus para o meu e para o teu coração. Por isso ele diz: eu estou preso, mas o apóstolo Paulo fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. E ele continua dizendo: igreja de, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Os homens têm que conhecer a vida de vocês. A vida cristã não é feita só aqui. Aqui é a expressão do meu culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O culto congregacional, o Quirral, ele é a expressão da minha vida diária com Deus. Ele é a expressão da minha vida, o pessoal aí faz até memezinho disso que eu falo, né? Ele é a expressão da minha vida lá na arena da vida. É lá, irmão, que a minha moderação tem que ser conhecida de todos os homens. Ou seja, o cristão, segundo Paulo, deve ter domínio próprio. O cristão, segundo Paulo, não pode ser explosivo. O cristão, segundo Paulo, tem que ser moderado nas suas palavras e atitudes, em casa, no trabalho, na igreja. Eu não posso adorar a Deus aqui, cantar e tal, e chegar lá na minha casa e falar um monte de palavrão. Da mesma fonte não pode sair duas coisas diferentes, diz o Tiago. Nem água doce, nem água salgada. Eu tenho que ter domínio próprio em muitas áreas da minha vida. E se eu não tenho, a gente tem que orar: Senhor, dá domínio próprio. Domínio próprio é a ideia de o meu sogro que faleceu, o pai da Cida, o seu Tomás, que tinha cavalo. Ele não é cavalo, ele tinha cavalo. Ele é um exemplo claro para mim de domínio próprio, no sentido não dele, mas de ele dominar o cavalo, porque a palavra domínio próprio é justamente isso, é a ideia de domar o cavalo. Então o pessoal levava o cavalo lá para ele, e o cavalo era chucro, saía dando chute para cá, cabeçada e coisa e tudo, cavalo chucro. E aí ele tinha que domar aquele cavalo. E ele começava naquele processo de doma. Doma para cá, vai ali, bate aqui, e coisa lá. E o cavalo vai, ele fazia todo aquele negócio, e o cavalo puxava para cá, e parece uns crentes. E lá, é como nós, crentes. E o Espírito Santo tem que domar a gente não quer. E pula para cá, e pula para lá, e vai, e doma. E daqui a pouco o cavalo já estava na charrete. Para a direita, o cavalo ia. Para a esquerda, o cavalo ia também. Reto. Por que o cavalo está assim? Porque o cavalo foi domado, tem domínio agora, porque ele foi domado. A mesma coisa o Paulo está falando aqui do cristão. Você quer dar pinote? Mas Deus vai te domar. Deus, ele te doma domínio próprio, e aí você começa o quê? Não obedecer sua mente, não obedecer o seu coração, e nem o sistema ideológico deste mundo. Você começa a obedecer o Espírito Santo de Deus. É para cá, você vai como Paulo foi.
Não, mas eu quero ir para... Não, Paulo, é para cá. É para a Macedônia. É para a cidade de Filipos que eu quero que você vá. Paulo foi domado por Deus. Por isso que ele diz: o homem que é domado pelo Espírito Santo, ele discerne as coisas espirituais. E quem não é domado, ele é um homem carnal. A palavra ali é sárquicos, carnal. E não pneumático, espiritual. Porque o homem e uma mulher espiritual é aquele que é domado ou ele é embebido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo fala: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Se por um lado ele fala da parte do coração, alegrai-vos, está lá na minha alma, eu tenho que me alegrar e expressar isso em adoração. Ele fala agora na parte prática da coisa: os homens que nem te conhecem ou que te conhecem, eles vão olhar Cristo em você. Muitas das vezes as pessoas não têm uma Bíblia para ler, ou se tem ainda não leram. Então a Bíblia que elas vão ler é a sua vida, é a minha vida. Lá no meu trabalho, que tipo de crente que eu sou? Lá no meu serviço, que tipo de crente que eu sou? Na minha casa, com os meus, no interior do meu lar, na intimidade, quem sou eu ali? E Paulo fala sobre essa questão tão importante. Ele quer nos ensinar sobre moderação. É uma palavra que no original ela tem várias variantes da sua semântica. E nesse texto aqui, o Paulo aponta para nós, ele quer nos ensinar a sermos amáveis, a sermos pessoas graciosas, a sermos pessoas benignas, com gentileza, que tem essas marcas. Por exemplo, quer ver? Cornélio, eu falei do Cornélio no capítulo 10. Cornélio, ele não era cristão, depois ele se tornou cristão. Ele era o representante de Roma na Judéia. Mas Cornélio, ele tinha moderação no sentido que ele era uma pessoa boa, ele tinha um coração bom. Tanto é que o próprio Deus falou para ele, o anjo do Senhor apareceu para Cornélio e disse para Cornélio: Cornélio, olha só, Deus ouviu a tua oração, meu amigo. Deus viu como tu tens um coração generoso, bondoso, você abençoa os pobres com esmola. Agora, Cornélio, quero dizer uma coisa para você. Nessa mesma rua aqui de Jope, na beira-mar, você manda 2 empregados teus, que lá na casa de Simão, o curtidor, Pedro está lá, e você manda eles lá e diz para Pedro vir na tua casa, Cornélio, pregar o evangelho para você. Olha só, Deus, a Bíblia é certa. Eu estou estudando aqui com o pessoal sobre angelologia, a doutrina bíblica dos anjos, a teologia bíblica dos anjos. Olha só como a Bíblia se encaixa. A Bíblia diz que Deus não deu autoridade para nenhum anjo pregar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado pelos homens, eu e você. Por isso que Deus fala por isso que o anjo fala para Cornélio: Cornélio, eu poderia até vir aqui pregar, todo mundo se converter. Mas o anjo fala para Cornélio: manda lá chamar um homem que é Pedro, ele vai vir na sua casa e ele vai pregar para você. O Cornélio, ele tinha um coração gentil, e Deus ouviu a oração dele. E o Cornélio, então, entende que aquilo é uma visão de Deus, e ele manda eles lá na casa do Simão Curtidor, na beira-mar. E o Pedro, naquele exato momento, 9 horas, o Pedro está orando também. E o Pedro, ele tem uma visão. Olha só como Deus faz. A vida espiritual, a vida com Deus, nunca vai ser no campo carnal. Sempre vai ser no campo da espiritualidade. Sempre vai ser no campo do místico. O Pedro está ali e ele tem uma visão de um lençol branco. E uma voz que diz: mata e come. E o Pedro diz: se eu não mato, eu não como, porque eu não como coisas imundas. E a voz diz: não transforme imundo o que eu santifiquei. E aí bate na porta. E é os empregados de Cornélio. Aqui que está o Pedro, o Pedro é o seguinte, o Cornélio está te chamando para tu ir lá na casa dele. E o Pedro foi, para encurtar a história. E quando o Pedro chega lá, na casa do Cornélio, cheio de pedigree, tu bem sabes, Cornélio, que eu, como judeu, não posso entrar na casa de alguém que é gentil e papai, não sei o que. De repente, na metade da pregação do Pedro, a Bíblia diz que o Espírito Santo se derramou sobre a casa de Cornélio. Tomara que Deus interrompesse a minha pregação aqui e se derrame sobre a vida de vocês, e te restaure, te fortaleça, te abençoe. E o Cornélio foi salvo, e a família do Cornélio foi salvo, e o Espírito de Deus se moveu na casa daquele homem. Simpatia, gentileza,
graça, uma pessoa adorável, uma pessoa que a gente gosta de estar perto, uma pessoa que a gente gosta de conversar, uma pessoa que transmite Deus. Ela morreu. E mandaram chamar Pedro também. E falaram: ó, Pedro, a Tabita, a Dorcas, morreu, nós estamos te chamando para você vir aqui. E o Pedro veio. Quando o Pedro chegou, eles mostravam para ele o que aquela mulher fazia, a moderação dela, o coração gentil dela e tudo mais, não sei o que. E o Pedro então mandou todo mundo sair. E o Pedro, pelo poder do Espírito Santo, ele ora e a Dorcas da Tabita ressuscita. Pelo poder de Deus, irmão. Paulo está falando para a igreja, ADI, para os cristãos do Brasil que perderam a moderação, para os cristãos que perderam esse foco central, esse eixo central, essa mola central da Bíblia, que andam mais pelos caminhos ideológicos, filosóficos, do que dentro do texto da palavra de Deus. Os cristãos do Brasil, que gostam de curiosidades teológicas, que se embrenham no meio de um monte de confusão, de matagal de teologia, e não extrai a farinha fina da palavra de Deus para o seu coração. Eu e você, nós temos uma grande responsabilidade diante do mundo. Nós somos testemunha. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós não somos um clube. Nós não somos uma instituição humana. Nós somos o corpo de Cristo místico na terra. Nós temos que glorificar e exaltar o nome de Deus. As pessoas têm que ver em você e em mim Cristo, como disse o apóstolo Paulo, a esperança da glória. Então o apóstolo Paulo, ele fala: seja a vossa moderação, irmão, irmã, Carlos, João, Maria, seja a vossa vida conhecida de todos os homens. Porque verso 5 ele diz assim: perto está o Senhor. Irmãos queridos, só não falar essa palavra eu fico arrepiado. No mundo difícil que nós estamos vivendo, no mundo confuso que eu e você vivemos, ir para a Bíblia e perceber o que Paulo está falando aqui para nós, porque ele está tirando isso lá do Antigo Testamento também, e isso está em toda a Bíblia, até em Apocalipse. Paulo está falando uma coisa aqui que eu quero que você, depois que eu falar, eu quero que você aplauda. Não é a mim a palavra do Senhor ou a promessa de Deus para mim e para você. Aqui são duas promessas, escatológica e presencial. A gente vai ver isso aqui. Paulo escreve dizendo assim, eu quero que você aplauda: perto está o Senhor. Perto de você, da sua doença, do seu problema, da sua vitória, da sua dificuldade. Perto está o Senhor. Não é o pastor, não é o líder, não é o papa, não é o presidente, não é ninguém, é Deus. Perto está o Senhor. Aleluia! Porque na hora da tua lágrima de madrugada, na hora da tua crise de madrugada, que você ensopa o seu travesseiro, como disse o Davi: Senhor, eu ensopo o meu travesseiro de lágrima, disse o Davi no Salmo, mas eu sei que tu estás aqui. Na hora da tua lágrima, na hora da tua dor, na hora que você perde o sono, não vai estar lá pastor, não vai estar lá às vezes nem a esposa que ela está roncando, ou o esposo que está roncando também, não vai estar lá ninguém, mas Deus vai estar. Perto está o Senhor. Essa é uma palavra de alento, é uma palavra de esperança, porque Deus não está longe. Tem um aspecto escatológico: perto está o Senhor, Ele está perto de voltar. É a volta de Jesus. Jesus Cristo está voltando. O Tito fala: em mais um pouco de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará.
Jesus Cristo foi muito claro na sua segunda vinda, e ele vai voltar rodeado dos seus santos anjos. Então Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele está jogando num dual. Ele está dizendo, perto está o Senhor, a volta dele está próxima. Você crê nisso, amém, irmãos? Perto está o Senhor, ele está voltando. Mas Paulo também joga isso para o campo presencial. Mas Deus também está perto de mim e de você. Jesus Cristo falou, eu estarei convosco, Mateus 28, 18. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Todo dia. Na segunda, na terça, todo dia. Na alegria, na dor, na lágrima, no riso, todo dia. Perto está o Senhor. Na hora da luta, da dor, do sofrimento, da angústia, da dificuldade. Como eu tenho acompanhado o pastor, amigo meu, se formou comigo no seminário, em 98, 99, pastor da Igreja Batista de Florianópolis, da PIB. E não sei que cargas d'água que deu lá, que ele pegou uma infecção. E eles ficam lá, e é aqui, é do dente, não é, é disso, é daquilo. E daqui a pouco, UTI. E daqui a pouco começa a parar os órgãos. E a filha e a esposa, Iracema, amiga nossa, pedindo oração, ora, a gente crê no poder de Deus, a gente e vamos orar. E a médica lá, que é também do hospital, mas também é da igreja, ela dá lá o relatório, a situação está complicada, e não sei o que e tal. E agora, estava na massa, agora foi entubado. E aí a filha, a Jimena, vem da Itália para cá. Na hora que ela chega, ela vê o pai nem vê ela vê o pai sendo entubado. E eles estão lá orando e pedindo. E agora, ontem, e a Cida ainda falou, ixi, coitado do Zenito, dessa aí não escapa. A fé da Cida, não, estou brincando. E eu falei, olha, mas eu acho que ele não escapa mesmo. Nessa situação ele está meio complicada, a situação dele está difícil. E não é que ele escapou, e não é que ele saiu da UTI, e não é que tiraram a máscara dele, e não é que ele já está até comendo a papinha. E eu falei, eu mandei lá para eles, oh, que bênção, porque os planos de Deus não são os nossos planos. O texto fala, perto está o Senhor. Jeremias foi lançado num calabouço. Não sei se você já leu essa passagem na Bíblia. Ele foi lançado num calabouço cheio de lodo e lama e tudo mais, porque ele estava profetizando e falando para aquele povo que eles tinham perdido Deus de vista, adorado Baal, e eles tinham traído a Deus. Então eles não queriam ouvir Jeremias. Como hoje muitas pessoas não querem mais ouvir a pregação sadia da palavra de Deus do púlpito. Eles querem ouvir novidade, eles querem ouvir coach, eles querem ouvir um monte de coisa. Mas a palavra bíblica, dá coceira no ouvido, como diz o apóstolo Paulo. Ficar 40, uma hora ouvindo uma mensagem bíblica é uma dificuldade. Agora ficar 4 horas ou 2 vendo futebol, vendo luta, vendo isso, vendo aquilo, passa rápido. E eu não estou dizendo para você que você não deve assistir futebol. Eu assisto. O meu Fluminense, graças a Deus, está muito bem. Só não vamos ser campeão porque a gente já ganhou tanto. Vamos deixar para o Flamengo do Valmir aqui. Então, irmãos, eu nem sei o que eu estava falando. Agora quem... o Jeremias. O Jeremias está lá falando, pregando. Lê lá o Jeremias. Está lá pregando e ele joga o Jeremias lá no calabouço. E o Jeremias está lá. Ele não está com a alma azeda. O problema hoje é que a gente fica com a alma azeda. A gente hoje é tudo automatizado. A gente perdeu a emoção, o sentimento. A gente perdeu essa coisa maravilhosa, essa fribosa, essa coisa espiritual que o Jonathan Edwards falou no seu livro. A religião dos afetos. O Jeremias está lá e ele está muito convicto. Tipo assim, ele está dizendo, Senhor, eu estou pregando. Eles não querem ouvir a tua palavra, mas eu quero ouvir. Senhor, eles não querem te adorar, mas eu vou te adorar. Eles não querem ser fiel a ti, mas eu serei. E o que acontece? Alguém pega lençóis, gente que não era nem judeu, nada. E jogaram e tiraram o Jeremias do calabouço. Deus tirou o Jeremias de lá. Deus estava lá com Jeremias. Como Deus estava lá também com o Daniel na cova. Perto está o Senhor. Como Deus estava lá também com Paulo. Não só aqui nessa prisão aqui, mas na última prisão mais difícil dele.
Na prisão que ele ia ser lançado lá na rua Ostiense, em Roma, e decapitado, porque ele não poderia ser crucificado, porque ele era um cidadão romano também. Então ele foi decapitado pelo sistema de Nero, que governou naquele período ali até o ano 68. Então Paulo, quando ele estava preso, emite a carta para Timóteo, 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada para mim e para todos aqueles que amam a sua vinda. E ele continua dizendo: porque na minha primeira defesa ninguém esteve comigo, todavia Deus estava comigo. Deus estava presente. Ele diz: todos me abandonaram, mas Deus permaneceu comigo sempre. Porque Deus não te abandona, porque Deus vai estar sempre com você. Correia Timbum, era para mim trazer o livro dela aqui. Ela escreveu O Refúgio Secreto. É um filme, virou filme. O Dr. Billy Graham transformou o livro de Correia Timbum em filme. Refúgio Secreto. Aquela mulher holandesa foi contra o sistema do Hitler. Ela ajudava judeus a fugirem. E por conta disso, ela e toda a sua família foram lançadas no campo de concentração. E ali no campo de concentração, ela viveu as experiências mais duras e difíceis da sua vida. Mas quando ela saiu, Deus levantou Correia Timbum para ser uma voz para o mundo. E Correia Timbum escreveu 2 livros interessantes que eu tenho na minha casa: Carta às Prisões, que é o relato dela nas prisões, e também ela escreveu Refúgio Secreto. E no Refúgio Secreto ela falou uma frase que ficou conhecida, que eu digo para vocês hoje. Ela disse assim: não há poço tão profundo que o amor de Deus, ainda mais profundo, não consiga alcançar. Não há poço mais profundo do que o amor de Deus, é mais profundo ainda. Ou seja, Deus está perto está o Senhor, que Ele não possa te alcançar. E dizer: você está nessa luta, mas agora estou te tirando e eu vou te dar vitória e bênção. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo está repetindo que Jesus Cristo já tinha ensinado em Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que comer, nem o que vestir. Confie simplesmente no Senhor. E o apóstolo Pedro também vai trabalhar essa temática, dizendo: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você crê que Deus tem cuidado de você? Eu sei que às vezes a gente tem ansiedade. Eu não estou aqui negando a doença compulsória da ansiedade, que às vezes precisa de medicamento. Nós temos lá o nosso médico lá que é psiquiatra, nós temos psicólogos aqui. Não estou negando isso aqui. O que eu estou falando aqui é outra coisa. O que eu estou falando aqui é que nós temos que confiar em Deus. Porque tem muita gente, ansiedade, o que é? É você antecipar aquilo que você não pode tocar. Você não pode fazer, você quer antecipar. Se você não dorme, você está ansioso com o seu emprego, se eu vou ficar desempregado, se eu vou passar na universidade, como é que eu vou pagar, como é que não sei o quê, como é que isso, aquilo. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: confia em Deus. Confia. Comece a exercer fé, porque nós vivemos num mundo racionalista. Comece a exercer fé a Deus. Eu quero entregar isso nas tuas mãos, lançando sobre Ele quem? Não é eu, não é ninguém. Todo pastor que diz que é ele é mentiroso. É lançando sobre Jesus Cristo. Jesus é o bom pastor, é sobre Ele. O Paulo, ele está vivendo naquela prisão infernal, e ele está dizendo: eu poderia estar muito ansioso. Será que eu vou morrer? Será que não? Mas ele diz: não andeis ansiosos. E aí ele diz assim, de coisa alguma. Coloca tudo. Não é uma ou outra. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Por quê? Aqui nesse texto, a ansiedade é um termo que indica a falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Nesse texto é isso que Paulo está falando. Quando eu não confio, quando eu estou com o meu coração acelerado, com a minha mente acelerada, no texto aqui que Paulo está falando, ele está falando para nós que nós não estamos confiando em Deus. E por fim, como é que eu vou vencer este mundo? Verso 6 da sua Bíblia diz assim, olha que coisa mais linda, diz o texto: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, igreja DI,
Vocês devem levar tudo isso a Deus ou a petições de vocês em oração. Nós devemos orar. Alguém já disse que a igreja, ela caminha, sabe como? De joelho. Você pega o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a primeira reunião que eles tiveram, os discípulos de Jesus, quando Jesus foi para o céu, não foi uma reunião estratégica de missionária, foi uma reunião de oração. Então ore, irmãos, ore na sua casa, ore lá no seu trabalho, ore em espírito e em verdade, ora. A oração é o veículo que Deus deu para mim e para você, para nós estarmos próximos do Senhor. Oração e súplica tem uma diferença. A oração, ela pode ser geral, a súplica, ela pode ser algo específico. Eu estou orando por causa disso, Senhor. Eu estou orando por causa disso aqui, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu trabalho, específico, súplicas. E ele acaba dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, o shalom. No mundo cheio de guerra, guerras emocionais, talvez você está aí gritando, tem guerra dentro de você. Guerra espiritual, familiar, financeira, ideológica, religiosa, espiritual. No mundo cheio de guerra e de conflitos, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Que a sua casa seja uma casa de paz, irmão. Que você seja um homem, uma mulher pacífico. Sabe o que é pacificação? Né? É a mesma ideia lá do sumo pontífice. Sabe o que o sumo pontífice na Idade Média significava? Essa era uma figura do imperador que depois o Papa pegou para ele. Mas sumo pontífice significa simplesmente construtor de pontes. Então eu e você, uma pessoa que é pacífico, uma pessoa que é pacificador, ele é um construtor de ponte de paz. Lá na sua casa, você tem domínio, tem um conflito lá, o esposo, a esposa, o filho ou o vizinho, você tem que ter essa alma, esse espírito de ser pacificador. Jesus falou, a paz de Deus guardará. A ideia aqui é de alguém que tem que nos guardar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo hostil. Porque nós vivemos no mundo cercados por inimigos ideológicos, espiritual. Quando Jesus, na oração do Pai Nosso, ele explica assim, Pai Nosso está no céu, tal, você conhece, mas quando ele diz assim, livra-nos do mal, a palavra mal ali é maligno. Não é só o mal, existem vários tipos de mal, tem 3 tipos de mal. Mal moral, nós estamos vendo aí o mundo se despencando, a moralidade jogada na lixeira do mundo. Mal espiritual, as ordens do Satã, que tem engolido muita gente. E o mal dentro de nós, que a gente precisa drenar ele com a cruz de Cristo. E o Martinho Lutero, quando ele trabalha o mal, ele dá 20 pontos de malignidade. Então, Paulo está falando aqui que Deus é o Deus que nos dá a paz. E o Deus da paz, o Deus do shalom. A paz aqui é uma paz integral. A paz aqui não é só dar paz do Senhor para o irmão, não é isso. É a paz que Deus dá, a paz de alma, de mente, de coração, de tudo. E acaba dizendo, ele guardará, é a ideia de um sentinela, que está nos guardando. Você está dormindo, se você está viajando, seu filho, sei lá quem, Deus está te guardando, irmão, porque Ele é o verdadeiro sentinela. Ele é aquele Deus, como diz o Salmo, Ele é o guarda de Israel. Não dorme, nem dormita o guarda de Israel, porque Ele nos guarda e nos livra de todo mal. E Paulo traz esse ponto aqui, e ele diz que Deus é o nosso refúgio. E depois em outra carta ele vai dizer que nós, eu e você, estamos escondidos em Cristo Jesus. Estamos nas mãos de Jesus, escondidos, e na mão de Jesus ninguém pode nos arrebatar. Quem é nascido de novo, para ninguém, quem é nascido de novo, ele está nas mãos de Cristo.
Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele falou para mim assim: pastor, crente pode ficar endemoniado? Eu falei: se ele é nascido de novo, não. O que é nascer de novo? É o que Jesus falou para João capítulo 3, para Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Regeneração, novo nascimento, uma obra secreta do Espírito no homem interior. Se você é um nascido de novo, você agora pertence a Cristo, e Paulo vai dizer que nós temos um selo. Já ouviu essa palavra na Bíblia? Selo, o que é? É um selo dizendo: essa propriedade é minha. E se eu e você somos de Deus, o maligno não pode nos tocar. O que a Bíblia diz é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para quem é nascido de novo. Agora, quem não é nascido, aí não sei. Aí você precisa fazer uma revisão de vida e falar para Deus: Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu quero cada dia mais te conhecer. Eu quero cada dia mais te adorar. Eu quero viver essa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, jovem, idoso, criança. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Sabe por quê? Porque Ele não está longe, perto está o Senhor. Então você deve orar. Você deve suplicar. Você deve compreender que a paz de Deus que está aqui na alma excede esse aspecto cognitivo. Eu não entendo essa paz. A paz de Deus que excede todo entendimento humano, óbvio. Guardará, é o guarda. É aquele que me protege. É o que o salmista no Salmo 91 falou. Que nós estamos sobre as suas asas, sobre os seus pavês. É Ele que nos guarda. Tem luta, tem problema, tem dificuldade? Tem. Mas tem um Deus poderoso que conhece você e que me conhece e que nos guarda, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que amém fraco. Amém, irmãos? Amém. Se coloque em pé. Vamos aplaudir o Senhor pela mensagem que foi pregada. Aplauda o Senhor. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus bendito. Aleluia. Feche os teus olhos, irmão, irmã. Talvez você chegou aqui, coração cheio de ansiedade, falta de alegria, falta de temor e moderação. Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo do Senhor falou ao nosso coração. Coloca a sua mão na altura do seu coração. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos cantar um cântico e depois nós vamos orar. Eu queria que agora você orasse ao Senhor. Falasse: Pai, aonde que eu me encontro nessa palavra que foi pregada aqui? Qual foi o tom, a palavra que cravou na minha alma, que ardeu e que eu preciso mudar, eu preciso me posicionar. Eu não quero ser somente um crente que chega aqui e sai. A igreja não é uma rodoviária. Eu quero ser um crente frutífero, comunal, cheio do Teu Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.